Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 19 de março de 2015, uma quinta-feira, 20 horas e 1 minuto, 23 graus na cidade de Jaú. Juliana está de São Paulo, desde São Paulo com a gente, está mandando um abraço. Uma boa noite para todos. Nós estamos, então, na introdução do livro, na parte em que ele vai tratar do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Item 1, Sócrates diz o seguinte: vocês vão ter o que fala Sócrates, logo em seguida, a explicação de Kardec a respeito do tópico anterior. No primeiro item aí, no meu livro não está em caracteres especiais, mas nos outros itens está em um caractere diferenciado, que é para a gente notar que é a explicação de Kardec, não aquilo que Sócrates está falando. Eles comeram uma bronha, o editor comeu uma bronha nessa primeira aqui, mas é assim, o que fala Sócrates e Platão, e logo em seguida Kardec dando uma explicação a respeito daquilo que foi anunciado. Então, item 1. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Kardec explica o seguinte a respeito: não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. E, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Hã? Não, aqui no meu está aí. Então não tem acento agudo, não. Talvez. Vamos ver se dá mais sentido aqui. Acho que tanto faz. Não muda, não. Mas é mesmo, Kardec fala exatamente aquilo que a gente, quando lê com calma, detidamente aquilo que a doutrina de Sócrates e Platão, nesse item 1, é exatamente isso mesmo, né? A intuição clara, né? A ideia clara, a distinção entre o material e o ser inteligente. Item 2. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal. E, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam, então, as suas perturbações. E esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Explicação de Kardec. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito.
É isso que ensina o Espiritismo. Item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe. Ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Isso está no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 2, e segunda parte, capítulo 1. Kardec explica essa passagem dizendo assim: temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecida, das almas, esqueceram de colocar os S aqui, das almas obscurecidas pela meditação, pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Eu estou lendo, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, a gente repassa, tá? Item 4. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Olha que interessante, né? O cara tem uma ideia perfeita a respeito dessas coisas, né? E ele existiu 600 anos antes de Jesus, né? Ele existiu muito tempo antes de Jesus. Conhecimento como espírito. Elevação espiritual, com certeza. Né? É claro que esse conhecimento veio desde o início da humanidade, né? Desde muito tempo atrás. Ele era um filósofo, né? E ele... Com certeza, com certeza, com certeza. É que de tempos em tempos reencarna um, viu? De tempos em tempos reencarna um, que é para ajudar a humanidade a entender melhor essas ideias. Né? Ele era tão avançado para a sua época, que ele foi preso, ele foi condenado a tomar cicuta, que era um veneno, né? Obrigado. Aí a turma dele lá, os seguidores dele, arrumaram um meio de visitá-lo na cadeia. Disse assim: olha, você se prepara aí que a gente, à noite, logo mais a gente vem aqui para tirar você da cadeia. Ele falou: não, eu quero estar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero dar o meu testemunho. Se eu fizer o que vocês estão falando, eu vou dar motivos para que eles pensem que eles têm verdade, que eles têm razão. Olha o quanto ele estava avançado em pensamento, em atitude, à frente do seu tempo, né? E, se você considerar 600 anos antes de Jesus... 470. Hã? 470. É mais ou menos isso. 500, mais ou menos. 470. Se no tempo de Jesus as pessoas já eram seres selvagens, imagina nesse tempo, né? Então ele era realmente bastante elevado para o seu tempo. Para ter ideias como essa, do jeito que ele fala aqui, dá a impressão que a gente está lendo livros relacionados à doutrina espírita, não é? Livro da codificação, do jeito que ele fala. Kardec? Bom, muito depois, 2 séculos e meio depois dele, né? Apesar que Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão. Platão tinha mais ou menos a ideia.
Não, na realidade, eu acho que não era tão evoluído quanto ele. É como Jesus, né? Aqueles que escreveram os evangelhos não eram tão evoluídos quanto Jesus. Mas, no entanto, anotaram essas ideias para que elas não se perdessem, né? Ao longo do tempo. E é claro que, no anotar as ideias, que os evangelhos foram escritos 70 anos depois da morte de Jesus, né? A gente não lembra o que comeu no almoço de ontem, imagina 70 anos depois de escrever a respeito de uma... É que Jesus marcou muito. Assim como Jesus, só que não escreveu. Porque o negócio era divulgar ideia. Era tão forte, a presença de Jesus era uma coisa tão marcante, o amor que ele trouxe, o sentimento que ele trouxe, era uma coisa tão marcante, tão poderosa, né? Que 100 anos depois, 150, 200 anos depois, a gente morria por causa dele nas arenas. Quer dizer, é uma coisa poderosa, não é qualquer coisa. Sócrates Né? Sócrates não. E essas pesquisas sobre eles, como é que surge? É, gente que seguidores dele. Aquela frase famosa dele. É, seguidores. Só sei que nada sei, né? Dessa que você está falando? Seguidores dele. Ele era um cara que era totalmente desprendido das coisas materiais, ele andava de pé no chão. O pé dele era desse tamanho, e totalmente achatado, porque ele não calçava calçado, ele andava de pé no chão, e ele não tinha um local para instruir as pessoas. Ele gostava de ficar debaixo das árvores, junto da natureza, e ali ele ensinava. Eu vi uma coisa no dia que ele foi no assunto, ele falou sobre a modalidade da alma dos outros períodos. No dia que ele foi uma... Grego. A Grécia reunia os maiores pensadores da época, né? A Grécia era o centro da cultura daquela época, centro cultural do mundo, como a França foi, né, no seu tempo, a Inglaterra foi durante um tempo. Hoje, a gente pode dizer que a Europa, né, é o centro da cultura do mundo, a Europa como um todo, né? A alma impura, item 4, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. E é assim mesmo, né? Quanto mais evoluída, quanto mais impura é o espírito, mais ele quer estar próximo das coisas materiais. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estar inteiramente puras, e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. É isso mesmo, quanto mais grosseiro é o espírito, mais fácil você perceber a presença dele. O próprio perispírito dele é mais grosseiro, né? Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada, e onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Quer dizer, o espírito não perde de uma encarnação para outra as suas tendências, nem a sua personalidade, nem o seu caráter, nem sua maneira de ser, a não ser que ela, de uma encarnação para outra, tenha evoluído bastante. Aí ela pode encarnar de uma maneira diferente, né? Mas ele deixa claro, fica bem claro isso aqui, bem patente, né? Ela tem determinados vícios, mantém aquele vício numa encarnação, reencarna com aquele vício, até que um dia ele vence, né? Venha vencer aquela maneira de ser. Ou 4, 5, 6, 10 encarnações. Quando vícios grosseiros, vai 1, 2, 3, 10 encarnações até ele se saturar. Até ele tem que vencer aquilo da maneira que ele adquiriu. Na realidade, quem vence é sempre o espírito, né?
as circunstâncias que levam ele a vencer, normalmente é a carne. Porque aqui é o lugar da briga. Aqui é o lugar da luta. Entendeu? Os espíritos dizem assim, que nenhum soldado é promovido se ele ficar lá atrás, na caserna, lá no quartel. Ele só é promovido se ele for para frente de batalha. Não é assim? Vai ser promovido a cabo, a sargento, a tenente, enfim. Ele vai ser promovido. A mesma coisa se dá com os espíritos. Se ele ficar sem encarnar, se ele ficar na retaguarda, ele não vai experimentar. Se ele não experimentar, ele não vai saber se ele sabe. E se ele não souber se ele sabe, que ele sabe, vai ficar estacionado. Né? Então o espírito sempre encarna, reencarna, até que ele, através dessas experiências, realizando experiências, ele possa vencer as suas tendências. Esse é o objetivo. E não tem como não vencer. Sabe? Aí o que é melhor é isso. Vai chegar um momento que o espírito, por si só, por determinação própria, ele vai falar, chega, não quero mais. Não vai vender isso, vai vencer um risco de fumar. Vencendo aqui, agora já não volta mais. Claro, se foi por resolução dele, porque tem muita gente, por exemplo, só larga, como você citou, o cigarro, nós vamos continuar nele. Ele só larga o cigarro quando o médico diz assim, ou larga ou morre. Então ele não largou por deliberação, não largou por deliberação. Ele só largou por uma única razão. Ele quer viver um pouco mais. Quero estar aqui na carne um pouco mais. Quero estar encarnado um pouco mais. Entendeu? O cara que deliberadamente, gozando de plena saúde, toma essa decisão, é outra situação. Entendeu? Porque ele tomou a decisão de plena consciência, sem nenhuma circunstância que o obrigasse àquilo. Eu conheço muita gente que umbigo no balcão a vida inteira, aí tem um infarto, tem um derrame, não sei o quê, aí o cara, não, agora eu não quero saber de mais nada. Pô, primeiro você esperou ter um infarto, velho? Primeiro você esperou ter um derrame, para depois você largar? Aí não, peraí. Você destruiu o seu corpo. Você tem um compromisso com isso. É mesmo porque aquela pessoa que largou desse jeito aí, ela só não porque ela tem, né? Porque não pode. Se ela tivesse condição física, com certeza ela fumaria. E tem uns que até sem condição fumam. O cara tem câncer de garganta, tem aquele troço aqui, né? Que já tiraram as cordas vocais, tiraram tudo. Ele pôs o cigarro aqui e fuma. Já vi isso no Amaral Carvalho. O cara está no Amaral Carvalho fazendo tratamento para câncer. Fazendo quimioterapia, às vezes radioterapia. E pôs o cigarro aqui. Nós temos casos aqui na casa de gente viciada em álcool, cocaína e cigarro. Largou do álcool, largou da cocaína, e o mais difícil foi largar do cigarro. Largou também, mas declaração da pessoa, o mais difícil foi largar da cocaína, do cigarro. É um vício terrível, terrivelmente prejudicial e muito difícil de largar. Então, quer dizer, se ele vence numa encarnação, deliberadamente, né, no poder da sua saúde, né, da plenitude física, ele deixa o vício, é claro que numa próxima encarnação, com certeza, vai ser muito mais difícil dele se viciar nesse troço, porque ele já decidiu numa encarnação. Né? E além do que, é gozado como a própria sociedade muda a sua maneira de pensar e exige determinadas coisas. Quando é que, há um tempo atrás, ia ser proibido um sujeito fumar no restaurante? Não se imaginava nisso. Gente, chique, era moderno, e o sujeito deixava muitas vezes ele comprava cigarro ruim a semana inteira para poder comprar o cigarro bom no final de semana para mostrar para os outros que estava com cigarro bom. Né? A minha juventude foi praticamente constrangida a fumar. Nós fomos levados a fumar. Era moderno fumar, era chique fumar. Mulher fumar, então, era chique. Meu tio viciou minha tia, porque ele queria que ela fosse moderna. Esse pode, a ideia. Eu muito em outras perguntas com a minha avó ficou internada, eu cuidei dela no Amaral, porque ela foi tirar a lama e descia para lá na cadeira de roda, porque ela queria fumar embaixo. Ela ficou pegada. Terrível, não? Aí o enfermeiro falou para mim, espero que alguns anos não seja você.
aqui no lugar da sua avó, porque é um vício muito fora de moda. É justamente isso, que é moderno, isso tudo. Não é um vício. Mas você deve fumar pouco, né? Não, um maço por dia. Fumo um maço por dia, então fumo bastante, é intenso. Às vezes 10, eu compro um só, deixo 10 purinhas e levo, porque lá eu não posso ficar saindo para fumar, eu tenho só 15 minutos. Mas se eu estou muito ansiosa, hoje por isso que eu prefiro cigarro, o estômago toma conta. Terrível, já vi isso terrível. Mas vamos lá, vamos seguir. Aqui Kardec faz a seguinte explicação. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas, que ainda estão sob o domínio da matéria, é descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. E, a mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que, assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Nós esquecemos de falar disso, viu, Orlando? O sujeito que toma boas decisões numa encarnação, ele reencarna melhor. Mas aquele que toma boas decisões em estado de erraticidade também reencarna melhor. Fundamental tomar boas resoluções, viu? O cara reencarna e ele reencarna decidido a fazer determinadas coisas, a cumprir determinadas tarefas e nada tira ele do rumo. Pode acontecer o que acontecer, não tira ele do rumo. Item 5. Após a nossa morte, o gênio, em grego é daimon, ou demon, daí a palavra demônio, que significa nada mais nada menos que espírito, né? Havia sido designado durante a vida. Nos leva. Desculpe, eu vou ler novamente. Após nossa morte, o gênio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva um lugar, deve ter faltado a letra A aqui. Então aqui no meu não tem. O cara engoliu essa letra. Precisa ligar para a editora e pagar uma marmita para ele, porque não é possível. Há um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Acrescenta Kardec, ou explica Kardec a esse respeito. Esta é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Item 6. Os demônios preenchem os espaços que separam o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. Quer dizer, nem Sócrates ensinou a respeito da tal das colônias, né? Nem ele. A divindade não entra jamais em comunicação direta, Deus costuma estar na sua criação. Exatamente, Deus age, né? Ele não age diretamente, ele age pelas suas leis, né? Ele demonstra, né, a sua vontade pelas suas leis. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens.
O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Põe a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. Número 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de ter um maior cuidado com a alma, menos em vista dessa vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Item 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamento, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Acrescenta Kardec, ou explica Kardec a respeito disso. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. Está no Céu e Inferno, segunda parte. Item 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os olhos que lhe são próprios, desculpa, eu li errado. Não com os efeitos estranhos, mas com o que lhe são próprios, ele... Oi? Não tem, desculpa. Ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Explica Kardec. Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal. Que o malvado tem tudo a ganhar com o nada. Que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos, que diariamente nos põe ante os olhos quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para a outra vida, a entrada na vida futura. O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. Quer dizer, essa é a grande vantagem, viu, Isabel, de vencer os vícios. Por aí é que nós podemos nos avaliar. Por aí é que nós podemos medir o quanto nós estamos caminhando no sentido da nossa perfeição espiritual. Nós fumávamos. Nós fumávamos. Viu? Há quanto tempo nós largamos? 25, mais ou menos. Né? Mas foi difícil, viu? Foi difícil. Mas conseguimos, né? Item 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele e dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim,
a maior desgraça que pode acontecer a um homem é aderir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias podereis provar que se deve seguir outra vida que não seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer sem cometer uma injustiça e que, antes de tudo, devemos aplicar-nos a não parecer, mas a ser um homem de bem. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Explica Kardec. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por essa figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Está no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 38 e 42, e 7 e 8. 11º tópico. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Interessante como eles, como Sócrates, né, através dos escritos de Platão, fazia as mesmas reflexões que os espíritos faziam e que Kardec deu continuidade escrevendo essas reflexões. A mesma coisa, né? Coloca em xeque, né, a teoria, para depois daí fazer uma reflexão e extrair o conhecimento. Hã? Mais atual. Mais atual. Porque na antiguidade, muito antes de Sócrates, esses princípios eles já existiam, já eram discutidos. Já eram discutidos do mesmo jeito. Né? Só que, ao longo do tempo... Oi? Juliana falou assim que você não está olhando para o chat, ela está perguntando muito. Puxa vida. Perguntando um monte de coisa, não. Ela disse, pai, não entendi o item 5. Caramba, o 5 está lá atrás. Então, você falou que você não olha para o chat, ela não está entendendo. Bom, vamos lá. Vamos voltar no item 5 para depois a gente comentar esse 11º, não é que nós estamos? Estávamos começando o 11º. Vamos lá. Vamos voltar no item 5. Após a nossa morte, o gênio, daimon ou démon, em grego, que nos havia sido designado durante a vida, é o nosso espírito guia. Né? Aqui ele está falando do nosso espírito guia. Todos nós temos um espírito guia. Esse espírito guia, segundo o Espiritismo, ele não é designado durante essa vida. Ele já nos acompanha desde há muito tempo. Ele vem nos acompanhando ao longo das mais diversas encarnações. Mas ele... Hã? Não é a encarnação. Não. Não. É nada. É amigão nosso, bem-vindo. Acompanhando os brutamontes. Né? Acompanhando as nossas... Você já tem da fase animal? Não, acredito que não. Já na fase hominal. Eles recebem o encargo. São espíritos que estão muito à frente, são espíritos evoluídos, superiores. Já desde o começo da fase animal. Vem, né? No comecinho, vem orientando, inspirando, né? Nos ajudando. Quando a gente toma decisões equivocadas, decisões erradas, a gente se afasta. Deixa. Não adianta. Não adianta você ficar gastando vela com mal de fundo. Né? Deixa aí. Entendeu? Aí quando você toma... Aproxima-se a pessoa que está fazendo a repetir? Imediatamente. Imediatamente. Mas se eu pedir para a pessoa, não. Olha, por força da prece, né? Pela intensidade da prece, pela sinceridade da prece, eles podem até tentar ajudar. Mas como é que você pode tentar ajudar alguém que não quer se ajudar? Entende o que eu quero dizer? É difícil.
Tente você pegar alguém que não queira ser ajudado, tente ajudar. Não tem como, não tem. É absolutamente impossível. Imagina a gente sendo encarnado, tendo acesso à pessoa, como encarnado, está vendo a gente, sabe das atitudes da gente, sabe o que a gente pensa muitas vezes. Às vezes é parente, é amigo, é conhecido, sabe como é que a gente lida com a vida. A gente não consegue. Você imagina um que ele acha que nem existe. Que é o que o nosso espírito guia. Entendeu? Então, fica quase impossível, é humanamente impossível o espírito ajudar. Mas a partir do momento que se toma uma boa decisão, imediatamente eles vêm dar o suporte necessário. Né? Isso que ele está dizendo aqui é o princípio da doutrina dos anjos guardiães, dos espíritos guias. Ele diz assim, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. Era a maneira deles pensarem na época. Que o espírito era levado a um lugar para ser julgado. As almas, depois de permanecerem no Hades, era um lugar localizado e circunscrito, para que o espírito ficasse ali sendo julgado tal, e pensando lá naquilo que ele fez de errado, né? Amargando lá as suas reflexões. O tempo necessário. São reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Na realidade, o que ele está dizendo, o que ele está falando, é o que a gente conhece como estado de erraticidade. O espírito fica mais tempo em estado de erraticidade quanto mais ignorante, quanto mais violento, quanto mais problemático, quanto mais envolvido com o crime, com o vício, mais tempo em estado de erraticidade. Quanto mais ele está afastado de Deus, maior é o tempo, o período que ele fica em estado de erraticidade. Quanto menor é essa diferença, quanto mais ele está ligado às ideias espirituais, menor é o tempo em estado de erraticidade. Não, absolutamente. Os espíritos que vivem em mundos superiores, eles praticamente não têm erraticidade. Reencarnam quase que imediatamente. Desencarnam, vivem 700, 800 anos, reencarnam, vivem 700, 800 e reencarnam, até que eles se depuram completamente, porque eles só trabalham no bem. Eles têm o conhecimento, mas eles precisam trabalhar no bem para colocar em prática o conhecimento, até que eles não precisam mais reencarnar. E eles fazem isso com uma volúpia, com uma vontade muito grande, que é para poder realmente parar de reencarnar. É só nós que ficamos em estado de erraticidade 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Por que existem os mundos transitórios? Exatamente para esses espíritos poderem descansar. Fica em estado de erraticidade um tempão, amargando. Você imagina, a gente quando tem um sentimento de culpa, a gente sofre terrivelmente. Imagina o espírito 1000 anos, 2000 anos, amargando sentimentos, pensamentos do que ele fez de ruim, de errado, contra as pessoas, de violência, quanto ele fez contra ele, o que ele fez contra ele mesmo, etc. Então, o que nós chamamos de erraticidade, ele chama de Hades. É o pensamento da época, né, correspondente à época. Hades pode caracterizar a erraticidade. Ela teve um probleminha lá com o vídeo, ela teve que entrar pelo YouTube. Deixa eu ver se está funcionando aqui, filha. Parece que está funcionando normal. Está normal. Não entendi. Eu acho mais fácil entrar pelo site da casa do que pelo... eu tô pelo site também, está tudo bem, está tudo normal aqui. Está tudo bem. Mas ela está com problema sério de internet. A internet dela está terrível. Eu só quero perguntar para você, filha, se ficou claro para você o que nós falamos, né? Porque depois Kardec deixa dar a explicação que deixa bem claro aquilo que ele fala. Essa é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. É exatamente isso mesmo, não tem... É bem claro isso, né? Hoje mesmo eu achei estranho, assim, ela está dentro da escola, vamos fazer uma prece conversando. Eu não consigo pedir diretamente sobre isso para o espírito
Bia, daqui a pouco eu estou pedindo para Deus falar para ele vir me assistir durante o mês. Sabe como se estivesse pedindo uma intervenção para que ele venha? Não acho modo de falar ou de... É que você não está ligado à ideia. Essa ideia não está completa dentro de você ainda. Porque não é Deus que está perto de você, é o Espírito, é Ele. E, olha, os Espíritos nos explicam que o nosso Espírito guia é o nosso melhor amigo. Nem pai, nem mãe. Conversar com intimidade, falar normal, pedir. Nem pai, nem mãe é tão amigo como ele. Que nos acompanha ao longo de muitas encarnações. Eles nos conhecem com a palma da mão. Sabe? Sabem de tudo, das nossas tendências, dos nossos vícios, dos nossos problemas, da maneira que nós pensamos. Sabem de tudo. Entendeu? Então, nós temos que procurar essa intimidade com o nosso espírito guia. Pensar neles com intimidade. É claro que com respeito, porque eles são superiores, mas com intimidade, com amorosidade. Fazer essa interligação, procurar nos aproximar deles, sabe? Porque é fundamental para nós. Vamos lá. Tá, antes que conseguiu entender. Tá bem. Então vamos ler aqui esse item 11. De duas uma. Ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos? Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem em sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates a seus julgadores. Já imaginou? O cara está prestes a desencarnar, prestes a tomar veneno e fazer uma reflexão como essa? Aí Kardec explica o seguinte: segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Ou seja, a gente não vai mudar nada, não vai haver mudança nenhuma. Absolutamente. A gente deixa de estar no corpo físico para estar sem corpo físico, não é mais. Mas todo mundo pensa, né, que vai morrer, vai mudar, né? Não muda nada. A gente é o que é. A gente continua sendo o que é. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreender os seus sublimes ensinos. E que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. E Sócrates se comunica com Kardec, né? Dá comunicações a Kardec através dos médiuns, divulgando essas mesmas verdades que ele divulgava quando estava encarnado. Quer dizer, 2.500 anos depois do seu desencarne como Sócrates. Imagina o que vai ser da gente. A gente acha, não, vamos para o mundo melhor, o mundo melhor coisa nenhuma, vamos ficar aqui mesmo, resolver os problemas aqui mesmo. Nós temos que melhorar. Melhorar cada vez mais para poder fazer parte da solução e não do problema.
É isso. E ajudar o mundo a melhorar cada vez mais. 12ª. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio. E as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Kardec, não é este o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? 13ª, é pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Explica Kardec. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. 14º tópico. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui, mas a uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Dá para entender? Reflitam. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem a si próprio, nem ao que possui. Não é a riqueza que ele ama, mas a coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. O que é mais estranho do que a riqueza? Que ele ama intensamente e que a riqueza propicia? As paixões. As paixões. É isso que ele ama, na verdade. Porque o que a riqueza propicia é exatamente o favorecimento dele com... Exatamente. Ele ama o que a riqueza propicia. Então, aonde ele chega, embora todo mundo lhe odeie, ele trata bem, ele trata com deferência, com respeito, né? Se ele quiser fazer alguma coisa, cometer algum ato translocado, ou dar vazão para algum vício, para alguma coisa, ele pode, porque ele tem como comprar isso, né? Nesse mundo tem, né? As pessoas que têm muito dinheiro aqui são muito respeitadas, elas são aduladas, né? Enquanto que o operário simples, honesto, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, ele é maltratado, ele é visto como um lixo, ele é visto como, né, pelo materialista, ele é visto como um Zé Ninguém, como um qualquer, não é assim? É assim que o nosso mundo é. Então, o que ele ama é isso. Porque se ele não tem o dinheiro, ele vai ter condição de ser respeitado? Ao contrário, as pessoas já lhe odeiam, já lhe querem mal. Ele só é respeitado porque por trás dele existe uma conta bancária muito grande que confere a ele aquela deferência. Se caso contrário, não. Caso contrário, não seria nada. Agora, quanto mais ele vai ficar rico, mais bonito ele vai ficar. Quanto mais dinheiro ele tiver, o verado vai custar mais. É por aí. É por aí. Quer dizer, na realidade, o cara não ama ele mesmo, como ele diz aqui. Ele ama aquilo que o poder lhe confere, o poder que o dinheiro lhe confere. Por que os homens lutam tanto para ter dinheiro? Justamente para poder dominar os outros, né? Para poder ter ascensão sobre os outros. 15ª questão. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam a divindade. Agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores, mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Kardec nem precisou explicar isso aqui, né?
Hã? Nossa, perfeito. Perfeito, né? A prece é uma coisa poderosíssima, né? Quando o homem se liga verdadeiramente ao Criador, né? Se refere ao Criador e aos bons espíritos com sinceridade, né? Com amorosidade, ela é uma poderosa ferramenta, né? Mas, ao contrário disso, o que os homens fazem das preces? Eu vou fazer vários Pai Nosso, várias, trazendo a coisa para o nosso tempo, né? Várias Ave Marias, porque isso agrada a Deus. Não agrada, não. Não agrada, não. Né? Ele não chama aqui Deus e Deus, chama de divindade. E fala de deuses, porque no tempo dele, eles acreditavam em vários deuses, né? Politeístas. 16ª. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramos-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com as suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência, está explicando Kardec, dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza, Sócrates tendo dito que o amor não é um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime, porque eles eram politeístas e não poderia haver um único Deus, né? Por isso que ele foi criminoso ao seu tempo. O Jesus, né? Ao seu tempo também foi criminoso, né? Considerado como tal, né? 17º tópico. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Uma explicação de Kardec. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Eu acho que, na realidade, talvez Sócrates, né, na sua maneira de pensar naquela época, pensava exatamente nisso, né? Nos espíritos que, ao longo de muitas encarnações, tinham adquirido isto que ele chamou de dom de Deus. O cara que pensava como ele, acho que certamente não pensaria de outra maneira. 18ª. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Já naquela época, ele descobriu que era muito evidente. O Evangelho diz, explica Kardec, vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. 19º tópico. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Sabia pouco ele das coisas, né? Hã? Kardec diz o seguinte, o Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo, e prova que existe incessantemente reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las.
Quando ela, a ciência, levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos, com a mais absoluta certeza. 20º tópico. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Explica Kardec. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 1, 3 e 5. 2, 3 e 5. 21º tópico e último, para a gente encerrar hoje. Como? Acaba essa parte. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Eu acho que a gente poderia colocar como bom senso, né? Bom senso. O bom senso está em pensares que sabes aquilo que não sabes. Kardec explica. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Adivinha para quem Kardec mandava esse recadinho? Os detratores do espiritismo daquela época, né? Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer, abre aspas, tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. Fecha aspas. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa fé, de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo, e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a viver a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Vamos anotar aqui no capítulo 1 a data de hoje. Hoje é dia 19 de março de 2015, para nós retomarmos no nosso próximo encontro. A Juliana escreve o seguinte, referente ao item 20, além do mal ser predominante em nosso planeta, as coisas ruins aparecem mais e causam mais impacto do que as coisas boas. Na realidade, as coisas ruins só aparecem mais porque o homem dá mais ênfase para elas, né? Existe muita coisa boa acontecendo, mas o que fazem os meios de comunicação? Simplesmente... Existe um jornal que passa de sábado na Rede TV, chamado... Como é que é o nome? Good News. Ou seja, boas notícias, né? Traduzindo do inglês para o português. Que esse jornal só trata rigorosamente de coisas boas. Da Rede TV. Da Rede TV. Passa, se eu não me engano, ali para as 5 da tarde, 6 da tarde, mais ou menos, na Rede TV aos sábados. Eles só tratam de coisas boas. E ali a gente vê quanta coisa boa acontece que simplesmente passa desapercebido. Porque o homem, o brasileiro, todo o ser humano que habita o planeta hoje, ele procura dar ênfase às coisas ruins, às coisas que acontecem de pior no planeta. Violência, guerra, né? Corrupção e tudo mais, né? O jornal começa de madrugada até 9 horas da manhã e depois da pouco vem de novo. E tome de novo, hein?
e tome mais corrupção, e tome mais problema. Quer dizer, se a pessoa não tiver o bom senso de saber separar aquilo que está acontecendo, que é divulgado, da vida dele, se ele não souber fazer essa distinção, ele pira. Simplesmente ele pira. Quanta gente não, por associar a sua maneira de pensar às notícias que recebe, julga não ser interessante viver. Quanta gente não se deprime, ao invés de começar o dia alegre, não se deprime por causa de notícias como essa. Né? Nós devemos ver as notícias, né, e procurar agir como bons cidadãos sem se envolver com elas. Vamos fazer até onde nos permite a vida. Vamos procurar ajudar na solução até onde nos permite a vida. Não mais do que isso. É como no trabalho, né? Se a pessoa que trabalha com um grupo de outras pessoas se envolver na vida de cada uma delas e ouvir o que cada uma delas pensa a seu respeito, ela não trabalha. Fica doidinha, pira. Porque se você pegar 20 pessoas e perguntar para cada uma delas o que pensa a seu respeito, você vai ter 20 opiniões diferentes. Porque cada uma vai te olhar e vai te enfocar segundo a própria ótica, segundo a própria maneira de ver a vida. Se você levar aquilo a sério, morreu. Acabou. Matou no ninho. Matou no ninho. Não, mas às vezes até você sem perguntar mesmo, as pessoas vêm e dão a sua opinião. Mesmo sem perguntar. Pô, fulano é assim, fala para outro, que é para chegar em você, é recadinho. Normalmente provocação. Pô, fulano é assim, hein? Tá louco, hein? Que coisa, hein? Pensei que fosse diferente e tal. Manda esse recadinho assim. Eu sou do tipo que, para mim, pode falar o que quiser. Eu pergunto para minha consciência. Puta, como é que tá aí? Ah, melhora, porque a coisa não tá boa. Aí eu dou ouvido. Se não, pode falar o que quiser, que para mim não muda nada. Deixa eu ver se a Juliana perguntou mais alguma coisa aqui. Ela diz que as coisas ruins aparecem e causam mais impacto do que as coisas boas, porque as pessoas se deixam levar. Só por isso. Não se deixe impactar pelas coisas ruins, viu, filha? Nós temos que ter confiança em Deus. E a gente, como espírita, sabe que o amanhã sempre será melhor. Não é? O que nós podemos fazer de melhor como espíritas, se não ajudar a humanidade a viver melhor? Ah, mas eu sozinho posso isso? E nós podemos. Nós podemos. Se nós quisermos, nós podemos. Cada um melhora a vida daqui do seu ponto de vista, do ponto de vista de onde vive, de onde mora, daquilo que ele faz. É claro que pode, é evidente. Se você se tornar uma pessoa melhor, o mundo à sua volta melhora. E se o mundo à sua volta melhora, o mundo melhorou, não melhorou? Então é possível sim, é possível. Não devemos deixar envolver por nada nem por ninguém, não. Viva a sua vida e viva bem. Viva com amorosidade, viva com honestidade, viva com seriedade. Ah, mas o mundo não é assim. Dane-se o mundo, não me chama Raimundo. Não é assim? O problema de cada um que viva como quiser. Eu vou viver do meu jeito, do jeito que eu entendo que é melhor. Está muito errado. Não é verdade, Orlando? É isso que a gente precisa. Os espíritos vieram com muita boa vontade, ditaram a Kardec um número muito grande de verdades para ajudar o homem a mudar para melhor. Se a gente ler isso aí e guardar o livro e esquecer, não vai ter ação nenhuma na nossa vida, não vai mudar nada na nossa vida. Isso tem que ter a seguinte função: nos mudar para melhor. Se você pegar a vida de Jesus e analisar a vida dele, ele era 1 contra 1 milhão. Ele estava isolado. Né? Mesmo os seus seguidores, no momento crucial da vida dele, negaram que eram seus seguidores. E ele falou para Pedro: você vai me negar. Não, eu não, senhor, eu morro, mas não nego. Negar. Nega que nós somos humanos. Né? Então Jesus estava isolado. Se a gente ficar um pouquinho isolado também, o que muda? Ele não devia nada, a gente deve. Né? Ele era um ser imaculado do ponto de vista moral. Um ser completamente puro do ponto de vista moral. Nós não. Nós somos espíritos ainda em evolução. Nós devemos muito. Nós temos muitas coisas a cumprir nessa terra. Então, se a gente ficar um pouquinho isolado da opinião alheia, dá-se opinião alheia, foi daí.
Kardec não falou que as coisas não vão se estabelecer sem o sacrifício? Essas verdades espíritas não vão se estabelecer sem sacrifício. Sabe por quê? Porque elas contrariam interesses materiais. Contraria poder, contraria riqueza, contraria prestígio social e político. Contraria, não parece, né? Mas contraria sim. Porque o dia que as pessoas tiverem convicção dessas verdades, estes outros que baseiam o seu poder em comandar as pessoas pelo pensamento, vão perder esse poder. São verdade. Evidente. Mas você viu o que Kardec fala a respeito da teoria de Sócrates e Platão? A verdade é uma verdade há 2.500 anos atrás, era 2.500 anos antes de Sócrates, e será verdade daqui a 2.500 anos. Que a verdade não muda. Sempre foi. Hã? Sempre foi. Sempre foi verdade, sempre foi. Aí vocês podem perguntar, mas por que a Terra sempre é um lugar de violência, de guerra? Né? Um lugar onde os espíritos são sempre mais ou menos parecidos. Se você vê o que foi a perseguição que houve contra Sócrates e analisar os dias de hoje, o homem mudou muito pouco. Os interesses mudaram muito pouco. Por quê? Porque espíritos fazem a chamada transmigração das almas. Os espíritos que melhoram do ponto de vista moral aqui são transferidos para planetas que estão em melhor situação. E aqueles que saíram dos planetas primitivos e têm condição de adentrar o nosso mundo, ou aqueles que estão em outros planetas e que não merecem estar lá, são alocados aqui. Então, círculo vicioso. Sai espírito bom, entra ruim, sai bom, entra ruim, sai bom, entra ruim, sai bom, entra ruim. Consequentemente, o que nós vamos continuar vendo sempre são esses problemas, né? Evidentemente que vai chegar um momento que o homem vai dizer, basta, chega, né? O dia que ele tomar como medida das suas ações o bem, os maus serão afastados. O dia que o bem quiser, ele toma o poder. É que o bem é retraído, ele é, né, tímido. Mas o dia que ele quiser, ele toma o poder, sim. Muito bem. Alguém tem alguma coisa a falar, a perguntar ou a colocar? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nessa noite. Queira a tua bondade e o teu amor, que nós possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor, dá-nos a coragem necessária para honrarmos a nossa existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos desta noite, nós o declaramos encerrado.